Boa noite. Boa noite, Brasa. Muito bom ter você por aqui para mais um episódio do nosso programa Pergunta que eu te respondo, tá? E nós estamos aqui para dividir, né? Sempre. Vamos lá. Eu me chamo Acrísio de Medeiros, sou psicanalista, terapeuta, especialista em acessar o inconsciente. E aqui eu ajudo você, ensino pessoas como você a se livrarem de bloqueios emocionais, eliminando traumas de infância, né? E o episódio de hoje, vou até colocar aqui o slide para você ver, o episódio de hoje foi assim que você aprendeu que é errado falar não. Pode colocar o slide para mim, por favor? Muito bem. Então, quem está no TikTok, está no YouTube, já pode acompanhar pelos slides, tá bom? Então, vamos lá. Hoje é dia de perguntas e respostas, então você pode preparar sua perguntinha dentro do tema, desse tema que a gente está falando, tá? Foi assim que você aprendeu que é errado falar não, né? Mas, gente, é errado mesmo falar não? Esse falar não é uma dificuldade que a maioria das pessoas enfrentam, não é? Mas é errado mesmo falar não? Quando foi que a gente aprendeu que falar não é errado, hein? Eu coleciono algumas falas de alunos sobre isso, depoimentos deles, sobre o medo, o porquê é errado falar não. Quer ouvir algumas? Primeiro é assim, ó. Eu só não queria decepcioná-los, então eu acabei dizendo sim, né? Não tem problema, vocês que não têm dificuldade em falar não, falam não com facilidade, ouçam porque vocês podem ajudar quem tem dificuldade, não é mesmo? Então, ó, algumas pessoas dizem que só não queria decepcionar o outro, por isso acabou dizendo sim. Mas não decepciona o outro, mas decepciona a si mesmo, não é verdade? Porque quando eu faço tudo para não decepcionar o outro, eu deixo de fazer para mim. Quem fica decepcionado sou eu, não é? Mas como é que você sabia que o outro ia ficar decepcionado se você dissesse não? Como é que você pode saber disso? Estranho, né? Vamos à segunda frase. Olha só. Tenho medo de parecer rude se eu disser não. Isso é um medo que está aqui dentro da gente. Eu mesmo já vivi isso, sabe? Pô, se eu disser não, eu vou ser rude, né? O não parece que soa como uma coisa horrorosa, né? Não, mas ninguém vai dizer um não assim, né? Mas tenho medo de parecer rude se eu disser não. De novo, como você sabe que o outro vai achar que você é rude se você nem falou? É um exercício de futurologia negativa, não é mesmo? Mas a gente vive isso e não diz não para não parecer rude. Se eu não quero me parecer rude, eu quero parecer o quê? Uma pessoa muito legal, né? Bacana, boazinha. Por quê? Será que de fato eu sou rude, quero esconder essa rudeza dizendo sim para o outro sempre? Pensa aí, pensa aí. Vai preparando sua pergunta, tá? Terceira frase que eu uso. Prefiro me sacrificar do que ver alguém chateado comigo. Ó, se você está em uma dessas três, põe o númerozinho da qual você está, para a gente prestar atenção nisso. A terceira, a frase de número 3, prefiro me sacrificar do que ver alguém chateado comigo. Nossa, olha só. A pessoa já cantou a bola, me sacrifico. Pô, sacrifício pessoal não é algo tão bom assim. Ainda mais quando é para não ver alguém chateado. Nem fez, nem disse não. Como que ela imagina que a outra pessoa vai ficar chateada? E aí ela se sacrifica. De novo, um exercício de futurologia negativa, me fazendo fazer um sacrifício. Para que o outro não fique chateado. Então eu tenho que ser bonzinho. Para eu ser bonzinho, eu tenho que me sacrificar. Pensa nisso. Vamos à quarta. Vê se você está numa dessas quatro. A quarta diz assim: se eu não fizer isso, eles vão achar que eu sou egoísta. Nossa. Já viu isso? Já pensou isso?
Já pensou nisso? Eles vão achar que eu sou egoísta se eu não fizer isso. De novo, exercício de futuro. Mãe de Ná está em todas essas, né? Eu pensando no futuro, que as pessoas vão me dizer que eu sou egoísta se eu fizer isso. Gente, não tem cabimento, isso não é racional, isso não é um exercício lógico mental, mas me impede de viver melhor. Porque eu fico dando não para mim e sim para os outros. Me impede de ser feliz. Se eu não fizer isso, e por que eu não faria? Porque eu não estou afim de fazer, mas se eu não fizer, eles vão ficar me dizer que eu sou egoísta, né? Tá, então tá. Vê em qual númerozinho você se encaixa ou encaixa alguém. Legal, Eni dos Santos. Legal, muito bem. Quando a gente se vê, a gente está no primeiro passo da conquista de uma mudança. Porque se eu não me vejo, eu não sei em que trabalhar. Como é que eu vou mudar se eu não estou reparando em mim o que eu preciso mudar, não é? Então, por isso essas dicas, é importante, né? Então, vamos lá, número 5. Vê se você está no número 5 aí. As pessoas sempre esperam tanto de mim. É difícil dizer não, não é? Nossa, olha só. As pessoas esperam tanto de mim. É difícil dizer não. Como é que ela sabe que as pessoas esperam tanto dela? E olha, ela se coloca num lugar de salvadora da pátria, de alguém que vai resolver o problema das pessoas e que as pessoas são incapazes de fazer por elas e esperam dela. Nossa, que posição estranha essa, não é? E, de novo, é algo que não está claro. Não está claro. As pessoas esperam. Como? Alguém já disse isso? Ou ela está pensando, imaginando? Geralmente a gente pensa. Geralmente a gente pensa isso, né? Então, onde, em que númerozinho você está? Essa é a quinta frase. Tem mais uma. Sexta. Não quero criar conflito, então é mais fácil dizer sim. Não quero criar conflito, então é mais fácil dizer sim. Essa é uma das minhas, né? Eu sempre sofri com isso. E ainda vejo que às vezes eu me pego. O inconsciente quer me derrubar nessa, sabe? Não, não vamos criar conflito, não. Vamos. Tá. Aham. Tá certo. Aham. Não vamos discutir, não. Aham. Tá certo. E aí, por essa ideia de não criar conflito, eu digo sim para tudo. E por quê? Será que o outro está esperando sempre um sim seu? Será que ele não gostaria de ouvir sua opinião para ele mudar um pouco de posição? Será que sempre o outro está certo e você errado? E aí, para não criar conflito, é mais fácil dizer sim. Por que você não quer conflito? Para que você saia como uma pessoa que sempre concorda, não é? Então, pensa nisso. Onde foi que eu aprendi que dizer não é errado? Como essas coisas aconteceram? Então, parece que sempre quero agradar os outros, né? Sempre quero agradar os outros, mesmo quando não é bom, nem é melhor para mim. Eu sempre quero agradar os outros, né? Isso me faz pensar em como aprendi que era errado dizer não. Como foi que você aprendeu que era errado dizer não? Vamos pensar um pouquinho nisso antes de eu abrir para perguntas. Vai pensando nas suas perguntas aí, hein? Vamos lá. Aproveita aí quem é brasa, manda um foguinho para quem ainda é carvão. Manda aí o foguinho, clica no foguinho aí, vamos mandar um foguinho para a turma. Fique perto do braseiro para se manter quente, a chama acesa, né? Vamos lá. O que é esse nosso tema? Pensar nele. É uma oportunidade, gente. Uma oportunidade de a gente falar não sem culpa. Essa é a grande oportunidade, falar não sem culpa. Porque muitas vezes a gente fala não, mas guarda uma culpa. Nem toda pessoa que diz não tranquilamente está isenta de culpa, está isenta de um peso, sabe? Então, o importante aqui não é falar não apenas, é falar não sem culpa, porque a culpa mostra algo da gente, né? Tem um jeito errado.
Tem um jeito errado para a gente trabalhar isso, e que eu vejo, eu percebo nas pessoas. O primeiro é abafar sentimentos. Quando você abafa sentimentos, eh, para não entrar em desacordos, mas entra em desacordo com você, você as negações que você engole, negação supor, não concordo com isso, pode um momento levar você a explosões emocionais, sabia? E você guardar ressentimentos grandes, isso vai gerar problema de saúde para você. Então, abafar sentimentos não é um bom caminho. Segundo, submissão excessiva. Você está cedendo sempre às expectativas dos outros, mesmo quando as expectativas dos outros não vão contra os seus próprios desejos, mesmo assim. Mas você está o tempo todo dizendo sim. Você não tem opinião, você não tem uma identidade própria. Como é a sua autoestima? Você não se posiciona. E quando você faz isso, submissão excessiva, você não aparece, ninguém te vê, você é um nada, você é um copo, uma xícara, que é colocado em qualquer lugar, não tem desejo próprio, entende? O terceiro jeito errado que eu vejo, quando você quer lidar com eh, esse, essa vontade de dizer não, é evitar constantemente os conflitos. E aí você sai de perto de discussões, sai de perto de falas, você vive em relacionamentos superficiais. Né? E vai faltar para você a experiência para resolver conflitos, para resolver problemas. Porque você não tem, aí você não consegue resolver situações de negociações, né? Porque você evita constante conflito para não ter que dizer não. A autocrítica excessiva também é um dado que leva você a sofrer. Você se culpa o tempo todo, porque expressa desacordo com outros, né? Ou você recusa isso. Então, tem que tomar cuidado com essa autocrítica sua. Acalma isso. Você pode dizer não, como você pode também dizer sim, mas acalma a autocrítica excessiva contra você e contra os outros também. E por último, e não é o último caso de jeito errado que eu vejo, é a procrastinação crônica. Você fica empurrando decisões, empurrando dizer não com a barriga o tempo todo, evitando isso, evitando esse problema. Né? E aí você deixa problemas não resolvidos por muito tempo. Isso causa estresse, ansiedade, preocupação em você, entende? Então, a procrastinação de tomadas de decisão, pô, eu vou ter que dizer não, então para dizer não eu vou enrolando aqui, não vou responder, vou enrolando, não vou responder, isso te atrapalha a vida. Né? Tem um jeito certo de resolver isso. E o jeito certo são os gabaritos familiares. Você resolver o gabarito familiar. Crise, o que é gabarito familiar? Gabarito familiar é, lá na infância, você foi excessivamente criticado, excessivamente cobrado, houve comportamentos que você não suportou. E para você poder atravessar isso, você criou o que eu chamo de gabaritos. Gabaritos não é uma crença. Gabaritos é uma reunião de crenças, sentimentos, emoções e comportamentos que juntos dizem que você deve ser assim. Deve dizer não para ser aceito, para ser amado, para ser compreendido. E aí você entendeu lá no trauma de infância que você não merecia ser prioridade, que você não podia contrariar o outro, que o seu desejo valia menos, que suas ideias não tinham valor. E aí você aprendeu que era errado dizer não. Aprendendo errado dizer não, esse foi o seu bloqueio emocional que você traz na vida de adulto. Como você arruma isso? Voltando na origem e consertando e ajustando, atualizando, reescrevendo gabaritos familiares, que é uma ferramenta maravilhosa, que traz resultados muito rápidos e precisos. Tá? Então, se livrar de bloqueios emocionais como medo de dizer não, porque você aprendeu que era errado, se faz eliminando traumas de infância. E isso você resolve lá na origem e em você.
tá bom? Então agora eu vou abrir um espaço para as perguntas. Pergunta que eu respondo. Mas vamos ver se a gente traz perguntas dentro desse contexto, medo de dizer não, né? Ah, vamos ver, Jax, eu fui muito rejeitada demais e tudo era não para mim, então. E aí o medo de dizer não, não é? Você tem muito medo de dizer não e esse não te afasta, vai te trazer a impressão que você vai ser rejeitada novamente. E aí, como é que você negocia isso? Dizendo sim, dizendo sim, né? Estou sempre trabalhando e falando o que faço para todos saberem. Não deixo ninguém me ver relaxando. Olha só que autocobrança, né? Muito trabalho, uma exigência muito grande em cima de você. E isso é sério, né? Isso é muito sério, porque você não tem espaço para pensar, né? Não tem espaço para relaxar. E vai ter que acabar ficando muito exausta com isso. Você vai ter um trem. Calma, relaxa. Uma dica para aprender a falar não sem culpa. Eu dei a grande ferramenta, Flávia. Tem que ir nos traumas de infância e resolver o gabarito que leva você a estar aprisionada nesse bloqueio emocional, sabe, Flávia? Porque qualquer outra medida é paliativa e vai deixar culpa em você. Porque da onde vem a culpa? Como a Terapias, que eu não sei o seu nome, como ela também disse, é quase que algo lá na minha infância me fez ter medo daquele momento. E por medo daquele momento, eu me afasto de mostrar quem eu sou, eu me afasto de dizer o que eu gosto, o que não gosto, eu me afasto de dizer quais são meus limites. Então, se diz, olha, você pode dizer sim sem dizer não, sem, sem culpa, ok. Faz assim. Olha, vamos almoçar? Vamos, mas dessa vez eu não vou poder ir. Vamos em outro dia. É um paliativo. Você não quer dizer não porque você não quer desagradar aquela pessoa, porque você tem uma imagem a ser preservada, construída. E enquanto você não resolver isso na origem, é tapiação as dicas. Dicas são como remédios para situações emocionais. Não curam, são paliativos, são tapiações. A gente tem que cuidar na origem, tá? Senão não vai. Deixa eu ver se tem uma aqui outra. Mas como um trauma desse é tratado? Porque relacionamento, você entende, tá? Racionalmente você entende isso, tá? Entendi. O Bruce está perguntando, mas como um trauma desses a gente trata? Porque racionalmente eu entendo. Então, isso é outra ferramenta. Estou falando de gabarito familiar. Uma outra ferramenta é compreender o equilíbrio da nossa vida, que não está apenas no racional, Bruce. Está em equilibrar razão, emoção e comportamentos. Esses três são um só e eles nos constituem. Isso é uma outra ferramenta, não é o gabarito. E quando você trabalha os três, você tem um entendimento de totalidade. Não basta entender racionalmente, esse é o nosso grande erro. E quando a gente procura por dicas, quando a gente procura explicações, a gente entende racionalmente, mas está faltando as emoções, está faltando o corpo, o comportamento. E eu só vou mudar, transformar quando eu trouxer equilíbrio para esses três. Esse é o primeiro passo. Mas para eu equilibrar esses três, eu preciso reescrever meus gabaritos familiares. Então, é uma sequência de atividades que você faz para voltar no trauma de infância e eliminar o trauma que gera esse comportamento atual. Entende? Então não dá para tapear, mas a gente fica na tapeação, né? E aí não funciona, aí não funciona. Meu irmão sempre abusou da bondade da minha mãe, depois minha mãe, depois sempre ingrato. Aos 40 anos disse não pela primeira vez, doeu muito, mas fez isso. Então, tem dois assuntos aí. Meu irmão sempre abusou da bondade da minha mãe, tá?
Ó, a bondade aparece e ela permite que algumas pessoas abusem dela. Existe uma troca. Ninguém é abusada de graça. Existe uma troca. Quando estou falando desse abuso emocional. Há ganhos. As mães também ganham. Elas querem a proximidade do filho, talvez por alguma culpa. Não é o caso da sua mãe. Mas isso acontece. Mães que mantêm uma relação de adolescência com os filhos, filhos de 50 anos. Por que isso? Porque elas precisam estar próximas. Mas quando os nãos aparecem, a coisa tem que se equilibrar, não é? Então é preciso fazer isso. Só como fazer? Primeiro, você tem que equilibrar sua história, tem que reescrever seus gabaritos para deixar a vida legal e você ter coragem de seguir em frente, né? Como faço para dizer não? Já não aguento mais ingratidão. Não, talvez. Pois é. Diz que a gente só muda quando a dor é insuportável. Quando a dor é insuportável. Me parece que ainda não é. Mas não precisa chegar nesse ponto, sabe? Não precisa chegar nesse ponto, Leide. Tem um lugar, e eu te disse, é no trauma de infância que fez você aprender a acreditar que dizer não é errado e diz sim contra você, se sacrificando. É preciso eliminar os traumas de infância. Existem caminhos. Existem caminhos, né? Irene, gosto de ajudar pessoas, mas se eu perco a confiança, eu não consigo confiar mais na pessoa. Isso acontece, né? E aí você diz não, né? Você diz não. Gente, o que eu estou dizendo é que a gente não é para não ajudar, não é? Mas quando os outros passam por cima de mim, quando eu passo por cima de mim, quando eu não digo não, quando eu deveria dizer, quando eu não imponho limites, quando eu vivo numa relação doentia, quando eu me envolvo numa relação doentia, quando as pessoas abusam de mim, quando eu me permito ser abusada pelas pessoas, isso é um comportamento de trauma de infância, que eu preciso resolver onde? Na origem, que senão não tem Deus que dê jeito nisso, entende? É. Que mais? Vamos ver. Quando você vai abrir a origem, serei a primeiro. Ô, Bruce, querido, estamos juntos. E você vai ver. Eu dei só 2 pedacinhos. Certamente tem alguém participando, que está aqui na live, que participa do processo terapêutico à origem e pode dizer a conquista que já teve em uma semana de trabalho. Né? Mas, assim, existe uma base sólida, científica, que faz a estrutura entrar em colapso novamente e você reescrever de uma maneira positiva para quem você é hoje. Nós nos construímos lá na infância. O que eu tinha na minha cabecinha para me construir na infância? Com as coisas que eu acredito, com as coisas que eu acredito sobre mim, minha capacidade, com as coisas que eu acredito sobre as pessoas. O que eu tinha na minha cabecinha? A minha cabecinha de criança. Mas sabe, vou dizer um negócio escancarado para vocês que ninguém diz. Nós estamos funcionando com a programação da criança até hoje e ninguém fez upgrade. A cada ciclo de 3 meses, o seu celular manda você fazer uma atualização do sistema, é ou não é? E você diz, atualiza porque eu quero que funcione mais rápido. Mas o nosso sistema mental, emocional e de comportamento continua com o programa de criança funcionando, gente. Vê se esse não é um programa de criança. Eu tenho medo de dizer não, porque vou ferir os outros. Eu prefiro me sacrificar do que dizer não. O que os outros vão pensar de mim que eu sou egoísta? Isso é um programa infantil. E olha, não adianta você saber com a cabeça. Não adianta você entender com a razão. Não muda. Se você não tiver o primeiro pilar, equilíbrio da vida, mente,
emoção e corpo, você não muda só sabendo, entende? E ainda tendo isso, compreendendo isso, fazendo essa união de volta que nós perdemos, porque muitos de nós só acreditamos na mente, no poder da mente. Poder da mente, o escambau, não funciona assim, não. Outros só acreditam no poder da emoção, também não funciona assim, não. E se o seu corpo quiser, também não vai funcionar assim. Tem que ser os três juntos. Mas ainda tendo os três juntos, quando eu recupero essa união, eu preciso reescrever a minha programação, os meus gabaritos familiares, que se eu não reescrever, eu vou funcionar com esses três unidos de um jeito errado. E esses três vão se separar novamente. Mas não basta só reescrever, unir os três e reescrever o gabarito. Eu tenho que me reconectar com a minha vida, entende? Então é tudo muito associado, é profunda essa mudança que a gente precisa fazer. Mas há caminho, há esperança, há mudança. Eu não quero tapear vocês. Dar dica para você é manter você nesse buraco em que você está. Porque as dicas não ajustam o defeito lá da origem. As dicas são remendos. Eu olho as pessoas e vejo elas remendadas, cheias de dicas, mas sem essência. E é na essência que você conquista a transformação que você tanto espera para a sua vida. É na essência que você vai poder dizer sim, vai poder dizer não, vai poder dizer agora chega, vai poder não te quero mais, vai poder dizer agora eu quero, sem peso na consciência, porque cada um é cada um, e você é você, digno de valor, merecimento, de ser feliz e ter sucesso na vida. Sacou? Então é muito mais profundo. Então, não quero mais falar superficialidade, quero falar de coisa séria com vocês. Como faço para ter essa consulta e consertar meus traumas? Então, permaneça comigo. Moterapias. Escreve teu nome para eu chamar você pelo nome. Eu nunca tive essências, não, moço. Tá. Mônica, Mo de Mônica. Mônica, continua a partir, muito em breve, eu vou abrir um evento online gratuito, maravilhoso, explicando tudo isso, tá? Então, segura. Travou, Nana? Travou? Oh, eu não sei o que está acontecendo, está travando, né? Tá? Então, Mônica, permanece junto, assiste às lives, eu estou trazendo muito conteúdo importantíssimo para vocês. A vida pode ser melhor, sim. Você pode se livrar de traumas de infância, de bloqueios emocionais, pode se livrar de ansiedade, de depressão, você pode ter uma vida feliz, pode ter amor de volta, pode amar pessoas certas, você pode cuidar da sua saúde, pode parar de falar de doença o tempo todo, pode ter uma relação maravilhosa com as pessoas e com você, você pode. E não precisa levar mais a vida toda, não. Você pode fazer isso muito mais rápido do que você imagina. Deixa eu ver. Muito bem. Então, seria bom se alguém desse um feedback mesmo sobre, deixa eu ver aqui o... sobre a origem. O que é a origem? É isso? Tá, isso, sobre a origem. Se tem alguém aqui que participa do processo terapêutico a origem, escreve aí, pelo amor de Deus. Tá bom, não está travando não, né, Cristina? Muito bem. Helena, conteúdo que você gosta, conteúdo sério e profundo que fala a verdade, né? Que não dá para ficar tapeando ninguém, né? Leide, você queria mudar sua vida emocional ou você quer? Porque queria pretérito imperfeito, né? Eu queria, não quero mais. Você quer? Escreve, eu quero. Eu quero mudar a minha vida. Então, se você também quer, se você quer mudar a sua vida emocional, a sua vida a mental também, porque não adianta você mudar as emoções e estar com os conteúdos antigos e arcaicos, né? Então é preciso estar aberto para mudanças, né? Então, se você quer, diga, eu quero.
Mais do que querer, é preciso escolher. Eu escolho o caminho da mudança, porque tem muitas vezes a gente quer, mas não escolhe, né? Então, eu quero, eu escolho, eu mereço mudar, porque não adianta você querer escolher e você não se sentir merecedor. Então diga, eu mereço mudar. E além de merecer, diga que você é capaz da mudança. Porque se você declara que você não é capaz, de que adianta querer? De que adianta escolher? De que adianta ser merecedor se você diz que não é capaz? Então diga, eu quero, eu escolho, eu mereço, eu sou capaz e eu faço, eu promovo, eu busco a mudança, a ação. Se você não agir, nada vai existir para você, tá bom? Isso mesmo, muito bem. Paloma, estamos juntos. Olha, eu agradeço muito vocês por estarem aqui. E eu quero dizer, toda terça e quinta, semana que vem, terça e quinta, tem lives profundas sobre esse assunto que eu trouxe. Mas na outra semana vai haver live todas as noites, então participe, esteja próximo. Um carvão que se aproxima do braseiro se acende, mas o carvão que se afasta do braseiro se apaga. Então mantenha a sua chama acesa, esteja aqui pertinho da gente, esteja comigo nas lives terça e quinta às 8 da noite, que você vai ter conteúdos que vai te ajudar a fazer escolhas melhores, a agir, tá? Tenham todos uma boa noite. Inicia às 20 horas, Rou. 20 horas a live, tá? Isso aí, muito bem, Jax. Eu quero, eu escolho, eu mereço, eu posso e eu vou fazer. Ação. Muito bem, Cristina. Agradeço vocês. Terça-feira que vem temos live. Um ótimo final de semana. E essa live fica gravada no YouTube, então pode correr lá e assistir as lives, tá? E comentem nos vídeos diários que eu coloco. Deixe a sua mensagem, coloque a sua sugestão de temas que você quer que eu fale, tá bom? Manda no direct, vai ser um prazer ouvir vocês. Um beijo muito grande, fiquem com Deus e até terça-feira que vem. Tchau, tchau, gente.